Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Hoje queremos ler em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Na versão que eu tenho das Escrituras aqui tem um título, O Tesouro no Céu. E é justamente onde Jesus trata com respeito à nossa relação, a relação do nosso coração com as riquezas. E esse é um assunto que talvez seja um dos assuntos mais atuais, porque quando olhamos ao que o cristianismo se transformou, quando ouvimos os pregadores, os coach da religião, promovendo que nós conhecemos hoje como o Evangelho da Prosperidade, né? Aquela ideia de que o cristão tem que ser cabeça, não tem que ser cauda, tem que conquistar a terra, tem que despojar os ímpios, né? E ajuntar riquezas, ajuntar poder. Vemos o tanto que o cristianismo está distante do que realmente o Evangelho ensina, o que Jesus ensinou. Vamos ler. Versículo 19, Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Verso 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando eu leio isso aqui, quando eu penso no que Jesus ensinou, e esse ensino ele é aplicado em todo o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, nos Evangelhos, nos ensinos de Paulo, de Tiago, de João, de todos os apóstolos, né? Porque os apóstolos simplesmente ensinaram aquilo que eles aprenderam de Cristo. Nós encontramos em todo o Novo Testamento esse ensino de que temos que juntar tesouros não na terra, mas no céu. E quando eu penso nesse assunto e leio o Novo Testamento, eu vejo que a nossa relação com a riqueza, com o dinheiro, sempre deve ser uma relação de partilha e não de acumulação. Jesus diz: não ajunteis, porque o ensino de Jesus não é ajuntar a riqueza, é distribuir. E a gente vê isso no início da igreja, lá em Atos, capítulo 2. Depois que Jesus vem como o Espírito Santo, a primeira consequência foi que aqueles que tinham muito, eles repartiam, eles partilhavam. Então, a partilha é o ensino de Cristo, o ajuntar, o acumular, é a prática desse mundo. E é nessa prática de acumulação que vem a injustiça que domina esse mundo. Acumulação de riqueza por parte de alguns, às custas da exclusão da grande maioria. Acumulação de poder, onde nações dominam sobre essas outras nações. Tudo por causa de riqueza. Então, a acumulação de riqueza sempre foi uma consequência do pecado. Afinal de contas, o pecado é o egoísmo humano. E a sua principal consequência
é a injustiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Vimos no último encontro que Jesus começa a sua oração: venha ao teu reino. Venha ao teu reino. E o reino de Deus é um reino de justiça. E aqueles que fazem parte desse reino, súditos desse reino, eles vivem nesse princípio de acumular tesouros no céu, como? Partilhando os tesouros da terra. A nossa relação com o dinheiro mostra se somos realmente filhos de Deus ou não. Se nós queremos acumular, se nós queremos ajuntar tesouro, se nós só pensamos em nós ou na nossa família, que é uma coisa que a gente ouve muito, né? O conceito de família burguesa, a minha família, onde eu acumulo para dar conforto, para dar condições de uma vida luxuosa, muitas vezes, para minha família, às custas de que outras famílias não tenham de morar ou que comer. Esse é o nosso mundo. É por isso que esse discurso de defender a família, apesar de parecer alguma coisa boa, não é. Jesus nem família teve no sentido de família egoísta, né? Jesus nunca teve uma esposa dele, filhos dele. Jesus fez de todas as pessoas a sua família. E é esse o princípio que ele ensina, né? Não que ter uma família seja errado, mas se a minha família é uma família que acumula, se eu penso só na minha família a ponto de passar ou esquecer ou fazer um ponto cego, né, para as famílias das outras pessoas, então eu não estou no reino de Deus, eu não tenho o Espírito de Cristo. Lembra que a promessa a Abraão foi que abençoarei a ti e em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só a minha, não só a dele. Então esse conceito de a minha família esconde essa ideia de acumular tesouros na terra. E eu queria ler uma passagem que tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Está lá em 2 Coríntios, verso 8. Paulo está falando sobre coleta, no capítulo 9. Ele está fazendo uma coleta para ajudar aqueles irmãos que estavam passando dificuldades, né? E ele fala uma coisa interessante, no meio do discurso dele, onde ele fala sobre que Deus estava abençoando a vida de muitos, e eles precisavam, né, deixar o Espírito de Cristo agir. Porque se Deus nos dá muito, é para que nós possamos ajudar muito. E não como é feito hoje, né? Ajudar líderes religiosos a enriquecer, empresários da fé, mas ajudar os necessitados. Esse é o ensino do Evangelho. No Evangelho, nós entendemos que se Deus nos tem abençoado, essa bênção precisa fluir para outros. Isso é a justiça do reino de Deus. E olha o que ele diz aqui, em 2 Coríntios 9, verso 8 e 9. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Quando eu penso na oração de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não só o meu pão e da minha família, mas o pão nosso significa que aquele pão que Deus me dá, quando ele sobra, ele deve ser uma bênção para a vida dos outros. É isso que o texto está dizendo. Leia depois o texto, você vai ver.
Ele inclusive fala aqui no verso 6, né? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. E ele está falando justamente sobre essa questão, né? De que nós, como cristãos, nós não somos acumuladores. Nós que trabalhamos, nós que temos nossas empresas, o nosso trabalho, o nosso ganho. Muitas vezes somos muito abençoados por Deus, temos sido, né? Mas não é para nós acumularmos ou ajuntarmos, é para nós espalharmos. Como diz aqui, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, a forma bíblica, a forma do Novo Testamento de ajuntar tesouro no céu, é espalhar o tesouro da terra. É à medida em que Deus nos dá em abundância, nós vamos compartilhando, né? À medida que Deus nos dá, nós vamos partilhando com outros que são necessitados. Assim o reino de Deus se espalha. E precisamos sempre ter em mente isso, que ajuntar, acumular tesouro, é uma prática desse mundo. A prática de Deus, do reino de Deus, é espalhar, é ser um meio pelo qual Deus pode distribuir, não um lago que represa a riqueza, mas um rio, né? Que à medida que Deus derrama a sua chuva de bênçãos na nossa vida, nós vamos partilhando com outros e abençoando outros. Esse é o ensino de Jesus, que ele deixou no Sermão do Monte e que depois foi falado pelos apóstolos e foi vivido pela igreja no começo, antes da apostasia, claro, porque a apostasia, né, que começa ali com Roma, com Constantino e segue até os nossos dias, introduziu o mundo no meio do povo de Deus. E hoje, enquanto a igreja deveria ser conhecida como aquela que partilha, aquela que distribui, aquela que luta pela justiça, ela muitas vezes é conhecida como acumuladora de riqueza, ostentadora de riqueza e poder. Que Deus tenha misericórdia e derrame o seu Espírito sobre nós, o Espírito de Cristo, para que nós possamos viver o Evangelho do Reino de Deus. Que Deus nos abençoe.